Olá pessoal, hoje é dia 23 de março de 2022. Creiam, todos os apegados estão vivendo uma vida que é uma verdadeira guerra. E infelizmente todos os apegados estão perdendo essa guerra. E não se trata de uma simples batalha diária, como muitos pensam. E não se trata de uma guerra entre o eu-ego, que representa a ignorância, as ilusões, os sofrimentos, versus ou contra o eu-alma sábio, divino, de pura felicidade, de puro amor eterno e ininterrupto. Aliás, é uma guerra entre o você mental versus o eu-ego ilusório e venenoso, e não contra o eu-alma. Mesmo porque o eu-alma é puro amor, pura paciência, e é inafetado pelas ignorâncias do eu-ego, e nem é afetado por nada e por ninguém desse mundo material inferior. Mesmo porque seria uma covardia, uma guerra entre o ignorante e inexistente e maldoso eu-ego versus a alma feita à imagem e semelhança de Deus. Então, é uma guerra entre você, mente humana, versus os quereres egoístas gerados pelo eu-ego. E essa batalha só será vencida quando conseguirem eliminar o eu-ego, eliminando os quereres dualistas voltados ao mundo material inferior. Essa batalha será coroada de vitória quando o apegado assumir o eu-alma espiritual, real, divino e eterno. E já não terá mais que reencarnar em corpo e mente material, temporal, inferior e mutante. Afinal, o que é real, divino, imutável, eterno, espiritual e supremo não pode ser material, mutante, temporal, ilusório e inferior. Daí ser lógico, racional e óbvio a necessidade, a obrigatoriedade de renunciar e se desapegar ou de se eliminar essa figura fictícia do eu-ego, que convencem os apegados da sua falsa identidade inferior e inexistente. E perceba que todos os apegados possuem repulsas, insatisfações, raiva, tristeza e outros sofrimentos. Mas não percebem que essas repulsas não são pela vida, não são pelo que acontece na vida, na família ou na profissão, nos relacionamentos, etc. Os apegados, sem exceção, possuem essas aversões, essas repulsas, por isso não amam nem a si próprio. Por quê? Porque o eu-ego é zero de amor para consigo e para com os outros. E o pior é que as pessoas se identificam como sendo esse ego. Mas não sabem que essas aversões e repulsas pelo eu-ego, que tanto o apegado protege, obedece e se escraviza, afinal, o eu-ego, que é o único responsável por todos os sofrimentos humanos. Então, a sua repulsa é pelo eu-ego e não pelas pessoas, pelos fatos, acontecimentos e muito menos por esse mundo. Então, a única repulsa que as pessoas têm é pelo próprio eu-ego, mas se convencem que é o mundo e as pessoas que são causadoras de seus sofrimentos. Por isso, não sentem a necessidade de eliminar o eu-ego e nem percebem que todas as repulsas são pelo eu-ego venenoso. Por isso, se escravizam pelo eu-ego e não percebem a necessidade de se desapegar. E é contra essa ignorância que o apegado deve guerrear, deve batalhar e deve vencer. Isso tudo se consegue com um simples desapego aos quereres dualistas. Sempre
O eu ego, aliás, lembre-se, o eu ego não está qualificado para experienciar a si próprio. Isto é, o eu ego não está qualificado para experienciar o eu alma e muito menos experienciar Deus. Por isso que todos os apegados nunca tiveram nenhum contato nem com a própria alma e nem com Deus. Nem mesmo porque o eu ego não existe. Por isso todos os sofrimentos são ilusórios. Pratique desapego e prove para si mesmo que o eu ego não existe, que você nunca sofreu na vida. Se o eu ego não existe sofrimento. E pratique dedicar absolutamente tudo a Deus. Até hoje as pessoas apegadas sempre dedicaram ao eu ego, aos quereres, às aversões. Então passe a dedicar absolutamente tudo a Deus, pois esse é o seu único objetivo na vida, Deus. Se tornar uno, se identificar como o ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus é o nosso único objetivo. Então pratique dedicar tudo a Deus, até começar a experienciar Deus e a alma como reais e verdadeiros. E mais, até que sinta amor puro, sincero somente por Deus. Por quê? Porque quando você passa a sentir amor puro somente por Deus, então passarás a amar tudo e todos como alma semelhante e idêntico a Deus. Então tenha fé na onipresença, na onipotência, na onisciência e no amor de Deus por você. Quem tem fé total e sem reservas será agraciado por Deus, com a eterna paz e o despertar da alma sábia. Então saiba que os apegados devem eliminar o eu ego e a sua baixa e restrita consciência materialista. Por quê? Porque a vastidão infinita de Deus e a sua sabedoria, o seu amor eterno, não cabem nessa mente que mais se parece como uma minúscula colher de café, diante da infinita grandeza da alma e de Deus. Por isso que é preciso se desapegar do eu ego, porque o eu ego, afinal, é absolutamente tóxico e venenoso, sem nenhuma virtude, sem nenhum sentimento de amor. Portanto, abandone essa pequenez mental comandada pelo ego venenoso e assuma a vastidão divina de Deus existente na alma, semelhante a Ele. Então, passarás, no primeiro estágio, a ouvir a voz verdadeira de Deus, que são, muitas pessoas falam, na verdadeira intuição que nasce da alma e de Deus. Nada mais é do que a voz onisciente, onipresente, onipotente de Deus. E ter a capacidade pura e sincera de ouvir as intuições ou a voz de Deus é o início do seu contato com a alma e com Deus. E deixar a sua mente livre dos queros e das repulsas é como jogar o ego no lixo e abrir o espaço limpo para a alma poder se expressar divinamente. E esse é o princípio dos benefícios divinos e espirituais para a vida do desapegado. E por isso, ofereça, por isso, dedique tudo a Deus, com todo o seu amor desapegado, puro e sincero. E mais, ofereça a sua vida a Deus. E se for sincero e puro nessa prática de oferecer a sua vida a Deus, Deus te salvará, Deus te protegerá e Deus se revelará com toda a sua glória divina. E espalhar essa verdade que você descobre para os semelhantes que possuem interesse espiritual é se tornar, sim, um instrumento de Deus. Mas
Para os apegados, parece difícil viver de acordo com os ensinamentos dos sábios. Não é por menos que os apegados levam uma vida dúbia, levam uma vida dualista e ilusória, pois sonham com o que Deus já lhe deu em sua alma. Deus já te deu absolutamente tudo, mas vivem a vida infernal do eu-ego, querendo as coisas, querendo tranquilidade, paz, amor, felicidade, harmonia, prosperidade. E isso tudo Deus já lhe deu em sua alma. E agem dessa forma ignorante voluntariamente. E creio que todos já ouviram falar que devemos olhar para dentro de si para encontrar a felicidade. Mas isso não passa de uma teoria inaceitável e impraticável para os apegados. Isso, não, na verdade, é uma grande mentira, uma grande balela. Veja que enquanto a pessoa é apegada e vive com base nos quereres e nos não quereres, voltados ao mundo material exterior e inferior, jamais vão conseguir olhar para o seu próprio interior, mesmo que queiram. Veja que muitos apegados já tentaram olhar para o seu interior, mas com absoluta certeza nada encontraram de divino. E isso é óbvio, é absolutamente óbvio, pois enquanto se é apegado, não se tem nenhuma pureza e nenhuma virtude verdadeira. E a alma divina jamais se revelará aos apegados, egoístas, medrosos, iludidos e sem amor verdadeiro. Mas, se a pessoa conseguir se livrar de todos esses quereres voltados ao mundo material inferior, então a alma divina passará a se manifestar naturalmente e automaticamente. Então conseguirá encontrar a verdadeira felicidade em seu interior. Mas enquanto o eu-ego quer ver a alma divina, nunca conseguirás, pois o eu-ego é contrário à alma e a Deus. Ademais, não é você que determina se vai ver Deus ou não. É Deus que decide se você merece ou não experienciar Ele próprio e a própria alma. Portanto, elimine esses quereres egoístas e serás puro, pois os quereres apegados são os lixos que cobrem temporariamente a alma divina. Assim como você não consegue se ver diante de um espelho sujo, da mesma forma, a mente impura jamais refletirá a alma pura e divina. E mais, sempre esteja à frente desse mundo factual e circunstancial. Sempre esteja acima desse mundo factual e circunstancial. E todos os sábios e desapegados agem, reagem e decidem sempre estando acima e à frente dos acontecimentos desse mundo material. Isto é, a sua alma divina na frente e acima dos resultados e das consequências. Pode acontecer o que for, qualquer fato, fenômeno, ocorrência, circunstância, esteja sempre acima e além, e à frente de qualquer acontecimento inferior. E isso sempre lhe proporciona a criação de causas divinas e independentes, acima e à frente de tudo e de todos. Isso é causa divina, efeitos divinos para a vida. Mas os apegados sempre agem, reagem e decidem, sempre atrelados às situações ou às circunstâncias que vivem ou que estão acontecendo. E isso é viver sempre submisso e atrás das circunstâncias, abaixo das situações de suas vidas. E isso é puro retrocesso, isso é pura ignorância e contra a sua própria natureza divina recebida de Deus. Portanto, pratique desapego para não cometer esse tipo de erro na vida.
Praticar é criar um escudo. Praticar é criar uma barreira protetora contra os ataques venenosos do eu-ego. Por exemplo, repetir é Deus, é Deus, é Deus, é a vontade de Deus, é a ação, isso cria um escudo protetor. Qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento, repita para você estar à frente e acima de qualquer acontecimento que ocorra na sua vida. É Deus, é Deus, é a vontade de Deus. E acate com toda a tranquilidade, com toda a fé, com todo o amor. Você vai estar acima e além de qualquer ocorrência inferior desse mundo material. Isso cria uma barreira protetora contra os queros e não queros, contra os medos, estresses, contra a tristeza, o sofrimento da mente apegada. Então, ou então pratique, já falamos dezenas, muitas formas de praticar, vou falar algumas aqui. Então, ou você pode praticar contemplar, apenas contemple tudo que está acontecendo no mundo material, na sua vida e tudo mais. Contemplar é criar esse escudo protetor para que a sua mente se mantenha inafetada pelos queros e não queros, pelo gosto, pelo não gosto, etc. E assim são todas as práticas do desapego. É para criar essa barreira protetora para preservar a mente pura, limpa e inafetada. Esse é o propósito. Porque quando você torna a sua mente pura, limpa e inafetada pelos acontecimentos e pelas ocorrências inferiores desse mundo material, você cria o ambiente propício, limpo, para que a alma pura passe a se manifestar de forma divina na sua vida e na sua mente. Portanto, boas práticas para todos, boas práticas do desapego a todos. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima.